o capítulo 4, para lermos os versos 5, 4 e 5. Epístola de São Tiago, capítulo 4, os versos 4 e 5, a nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Vamos orar, curva sua fronte, feche seus olhos, oremos. Bondoso Deus, depois de termos lido a palavra com fé, rogamos então agora que o Espírito aplique esta palavra ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida, para nos moldarmos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando nessa nossa série de sermões em Tiago, e agora no capítulo 4, hoje veremos os versos 4 e 5. Este tem sido a nossa caminhada nos domingos pela manhã, e Tiago tem falado aí sobre uma fé que sem obras é morta. Este tem sido o tema geral da nossa série aqui na Epístola aos Efésios. E quando nós estamos então caminhando, Tiago tem nos mostrado que ele escreve para os cristãos perseguidos. Ele os encoraja a buscarem sabedoria, a fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Por isso, a epístola de Tiago ela é uma epístola viva, que trata acerca dessa busca pela sabedoria em Deus, para fortalecer a fé daqueles que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, viverem essa fé em obediência a Deus e experimentarem um relacionamento ético com o próximo, firmado na palavra de Deus. Essa tem sido a nossa caminhada. E o nosso tema hoje é amigos ou inimigos de Deus. Algumas perguntas para sondar o nosso coração. Você é amigo de Deus ou amigo do mundo? Você busca a companhia de Deus ou do mundo? O que está presente em seus pensamentos, vontades e ações? Deus ou o mundo? Dr. Augustus Nicodemos tem um texto chamado A Alma Católica dos Evangélicos no Brasil. Eu sei que é difícil, mas é uma caminhada necessária. Nós precisamos nos desprender de algumas práticas que há muito tempo fazem parte da tradição evangélica no Brasil, mas não fazem parte das Escrituras Sagradas. Por exemplo, o que é Páscoa? A Páscoa é a comemoração da ressurreição de Cristo. Verdade? É isso mesmo? Então Páscoa não é ovo de chocolate. Por mais que você queira, não é. Primeiro também porque implica em um pecado, que é o mau uso dos seus recursos. Comprar chocolate a peso, nem peso de ouro está mais caro do que o ouro. Então é idiotice e chega a ser tolice. Mas Páscoa é a ressurreição. Primeiro, a ressurreição não aconteceu em abril. Eu quero explicar isso bem claro para você. Não aconteceu em abril. É um feriado católico apostólico romano, de uma igreja idólatra, adúltera, e que se afastou muito de Cristo, e que na verdade é conduzida pelo anticristo, um deles. 1 João diz que há muitos anticristos, pessoas que se opõem a Cristo. E o catolicismo é um desses movimentos. Então é um feriado consumista, criado pelo homem, que não tem nada a ver com as Escrituras, e que se distancia muito dela.
Para nós, os cristãos, a Páscoa é todo domingo. Domingo, no latim, dies dominica, dia de domínio dele. O dia em que ele venceu, em que ele exerceu o seu domínio como senhorio. Por isso os cristãos se reúnem no domingo. Todo domingo é um feriado cristão. Todo domingo nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Por isso também nos dirigimos à prática de dominicalmente termos a celebração da mesa do Senhor, como ordena o apóstolo São Paulo, toda vez que vos reunirdes. Então, a nossa igreja está indo nessa direção. É uma outra caminhada longa. Mas alguns, por serem mais amigos do mundo, precisam comprar ovos de chocolate, vestir suas crianças de coelhos, ou nessa data, que é a minha esdrúxulo isso, cantarem hinos sobre a ressurreição, quando em todos os outros domingos se esquecem que ele viveu. Nós somos amigos de Deus ou do mundo? Você precisa responder esta pergunta. Em Mateus 6:24, abra sua Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, o verso 24. As Escrituras, registrando a palavra do Senhor Jesus Cristo, declaram: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É bem clara a lição que Jesus dá: ou você segue um ou o outro, porque se você decidir seguir os dois, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então hoje de manhã Tiago quer nos conduzir na direção de o mundo ou Deus. Se você, claro, escolher Deus, você vai se distanciar do mundo. Mas se você escolhe o mundo, você vai se assemelhar ao mundo. E hoje, talvez o mundo seja ser reformado. Todo mundo é reformado. Então eu tenho já reduzido as escolhas a presbiteriano, porque separa um pouco mais. Porque todo mundo se diz e não é. E você vê que eles amam o mundo porque praticam aquilo que o mundo está dizendo que é. Nós precisamos entender o que Deus deseja. Então em Mateus 6:24 encontramos de forma bem clara essa ideia de quem amamos mais. Quem você ama mais? É preciso responder esta pergunta. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a amizade com o mundo, o verso 4, lá de Tiago 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago inicia esse verso com o termo infiéis, que seria melhor traduzido como adúltera, literalmente no feminino. A imagem é aquela que está presente no Antigo e no Novo Testamento. Deus é o esposo noivo e Israel, a igreja, é a esposa noiva. Então o Tiago começa invocando essa imagem, dizendo assim: você é a esposa, a noiva, a igreja, é adúltera. O que é uma adúltera? Essa imagem é bem clara se você ler, por exemplo, Provérbios, onde o texto declara que o esposo sai para uma viagem ou para ir para o trabalho, e a mulher sai para a porta da casa, e quando passa um rapaz, ela diz assim: entra, a minha cama está pronta, ela está arrumada, venha, deite-se comigo. E ela então quebra aquele pacto de fidelidade e amor ao esposo. Então Tiago invoca essa imagem forte do Antigo Testamento e que vai estar presente também no Novo, dizendo assim: a igreja tem se tornado adúltera. O que é uma mulher adúltera? Em vez de se manter fiel ao esposo, em vez de se manter presa ao esposo, em vez de servir ao esposo, ela se desvirtua servindo o outro. E hoje então a igreja tem servido o mundo. Então a igreja faz programa. Na igreja, quando eu digo programa, ela monta um culto em torno das pessoas, para atender as pessoas. Então há igrejas que hoje estão celebrando a data do comércio, ou do catolicismo romano, quando ele ordenou que todos os domingos Cristo seja celebrado em culto, porque ele o é na nossa vida diariamente, mas em culto todos os domingos.
Mas nós às vezes nos arrastamos. Para nossa tristeza hoje, igrejas que estão entregando coelhinhos de chocolate para as crianças. Sim. Há igrejas que hoje estão celebrando uma data da qual elas se esquecem todos os outros domingos. E a ressurreição se perde. Então, o texto está falando de uma mulher adúltera. Isso é a mulher adúltera. A igreja se adulterou. A igreja deixou a fidelidade que ela deveria ter para com o seu Senhor. Aqui Deus está chamando seu povo, a esposa, a noiva, a fidelidade espiritual. Por isso ele começa dizendo infiéis, adúlteros. Ele está chamando de novo e dizendo assim: retorne, volte. Leia o livro do profeta Oséias. O profeta então é chamado por Deus, um homem, e Deus ordena: toma uma mulher adúltera, uma mulher que você sabe que não é fiel ao esposo, e case-se com ela. Quem casaria com uma mulher que não quer ser fiel ao esposo? Então Oséias faz isso e se casa com aquela mulher, e ele padece no casamento dele. Então Deus diz assim: agora, profeta, você está pronto para anunciar as minhas dores, como eu tenho me sentido. Eu tomei para mim um povo, e esse povo não quer pertencer a mim, é um povo adúltero. Então agora Oséias pode abrir a sua boca e declarar com todas as palavras o que Deus está sentindo. Meus irmãos, nós estamos caminhando numa época, num tempo, em dias em que a igreja está tão adúltera, mas tão adúltera, que essas palavras servem fielmente para ela. Nós estamos ouvindo o consumismo, o pragmatismo. Todos os ismos destes dias têm conduzido a igreja nas suas ações, atitudes, vontades, desejos, expressões. A igreja tem sido moldada não pelas escrituras, mas por aquilo que o tempo tem ensinado, por aquilo que o tempo tem vivido. Por exemplo, os cultos que acontecem logo cedo de manhã expressam, na verdade, aquilo que acontece no catolicismo romano agora lá na Praça de São Pedro. Nunca foi ordenado que a igreja se reunisse de madrugada, logo cedo de manhã. Mas nós vamos incorporando uma alma do catolicismo romano e vivemos as práticas contrárias às escrituras. O problema apresentado por Tiago é que se você mantiver amizade com o mundo, certamente irá se tornar inimigo de Deus. Olha o que diz o verso 4: adúlteros, adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago pergunta para eles: vocês não conseguem conceber isso? Que se vocês forem amigos do mundo, automaticamente vocês serão inimigos de Deus? O que diz Mateus 6,24? Se você ama um, você vai odiar o outro. Você vai se agradar de um e desagradar do outro. Não há como servir a dois senhores. O que nós precisamos entender, e é uma caminhada, por isso eu comecei esse sermão dizendo longa, difícil. Quisera eu mesmo tivesse sido moldado nessas verdades anteriormente, mas é uma longa caminhada. Outrora eu mesmo cantei música para os visitantes no culto: visitante, seja bem-vinda. Um culto à pessoa. Eu mesmo outrora conduzi a igreja a levantar-se bem logo cedo de manhã para comemorar uma data de um calendário civil. Mas as escrituras vão nos moldando, as escrituras vão nos transformando, e vamos aprendendo a fidelidade ao Senhor. Então quando ele diz assim: se você ama o mundo, você se torna inimigo de Deus. E muitos de nós nos tornamos inimigos dele porque queremos amar este tempo presente. Quem não gosta de chocolate, né? Então comprar 175 gramas a R$198 o quilo, não importa, desde que os meus lábios sintam o chocolate derretendo. Bom, pastor, eu não adoro ovo, nem coelho, nem chocolate. Mas você está sendo conduzido pelo espírito do consumismo, que é um Deus deste tempo presente, que as pessoas adoram, cultuam. E eu fico pensando se o seu dízimo é medido a quilo de ouro. Porque o ovo é. E lá, livremente, os bolsos se abrem nos caixas.
Mas quando nós falamos de pastores que estão perecendo e passando necessidade no campo missionário, de irmãos nossos que estão morrendo de fome e necessidade, a gente se aquieta, se silencia, e o dinheiro fecha dentro do bolso. A quem você serve? A quem você ama? Por isso Tiago diz: se você ama o mundo, você vai odiar Deus. Então, se eu invisto na vida cristã, não vai sobrar dinheiro para a minha vida hedonista, de prazer pessoal. Se eu investir no reino, não vai sobrar para os meus prazeres pessoais. Então você vai odiar Deus e vai amar o mundo. Essa é a pergunta central. O mundo aqui é o sistema pecaminoso contrário a Deus. Tudo aquilo que é pecaminoso. Então veja, as Escrituras não estão proibindo que você coma. Você deve comprar comida e suster o seu lar. É uma ordem bíblica. Mas a Bíblia não está dizendo que isso vem antes de Deus. É por isso que ela nos ensina a orar: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem? O Senhor. Então o pão não está acima de Deus. O pão procede de Deus. O idólatra coloca o pão acima de Deus. Então antes de Deus vem o pão. Você ama Deus ou ama o pão? O que você tem amado? Senão você odeia um e ama o outro. Você precisa fazer uma escolha bem clara. É dura a palavra que Jesus disse, e os próprios discípulos depois disseram: são duras as palavras que dizes. E a partir daquele momento muitos deixaram de segui-lo. Se você não rejeitar a si mesmo e tomar a cruz, você não é digno dele. Se você não amar a Deus em primeiro, veja, é primeiro, antes de todas as coisas, com todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, tudo precisa estar voltado para Deus. Tudo precisa estar centrado em Deus. Tudo precisa ter um fim em Deus. Tudo precisa ter um começo em Deus. Tudo que acontece fora de Deus é idolatria. E se a idolatria está tomando lugar de Deus, então eu pergunto de novo: você é amigo ou inimigo de Deus? Porque se você ama qualquer coisa além de Deus, você é inimigo dele. Automaticamente você é constituído inimigo de Deus. Então Tiago, no verso 4, a parte final diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então ele diz: se você tiver amizade, você consegue entender o termo amigo? É estar propenso, é ter um relacionamento que prioriza. Se você então se coloca pendendo para o mundo, automaticamente você se torna inimigo dele. O mundo, entenda, é o sistema filosófico e pecaminoso presente hoje. Não são as pessoas. A Bíblia diz que você deve amá-las, você deve pregar o evangelho a elas, você deve viver no mundo. As Escrituras declaram claramente: você deve viver no mundo, não fora do mundo. Mas a Bíblia diz que você não deve amar o mundo. Aí é que está a distinção. Nós estamos no mundo, não amamos o mundo. Nós não vivemos pelo mundo, nós não buscamos o mundo. Então Tiago orienta que você não pode ter amizade com o mundo. Por isso, amar o mundo significa ser inimigo de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João 2,15. É um texto muito conhecido de todos nós. Talvez muitos até o saibam de cor. A primeira epístola de São João, capítulo 2, o verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler todos a uma só voz? 1 João 2,15, leamos todos. Não. Então, se ama o mundo, o que João declara? Se ama as coisas do mundo, o que João declara? Não pode haver nessa pessoa o amor de Deus. Quem é amado por Deus não ama o mundo.
Quem recebe o amor de Deus não ama o mundo. Então, se você está amando esse presente tempo, se você ama o mundo, se você ama as coisas do mundo, você nessa manhã está sendo convidado pelo ministro do Evangelho a conhecer o amor de Deus na sua vida. Para isso, basta que você creia no Senhor Jesus Cristo e encontre nele tudo o que é suficiente para a sua alma, tudo o que é necessário para a sua alma, o conforto, o consolo, a alegria, o prazer, a força, tudo o que você necessita está na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Em segundo lugar, o zelo de Deus, verso 5. Tiago 4, verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? O termo traduzido por ciúme também pode ser entendido como zelo. A nossa concepção do termo ciúme se perdeu muito. A gente pensa em algo doentio, ruim. Mas a ideia então pode ficar melhor quando nós usamos a palavra zelo. Deus é zeloso pelo seu povo. Deus tem zelo pelo povo que Ele chamou para si. Então, como um esposo noivo, assim é o Senhor com o seu povo. Aos maridos, aos esposos aqui esta manhã eu pergunto: se a esposa de vocês começasse a ganhar presentes continuamente de outro homem, qual seria a atitude de vocês? Qual seria o sentimento de vocês? As esposas aqui presentes, as noivas, se os maridos e os noivos de vocês começassem a ganhar presentes, qual seria o sentimento de vocês? Qual seria a atitude de vocês? Não seria de zelo, de cuidado, de saber o que está acontecendo, o porquê, de investigar e de até de repente impedir que continue? Então, Tiago nos diz no verso 5, olha, as Escrituras afirmam uma coisa. O que as Escrituras afirmam? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. O Espírito de Deus, que Cristo enviou para habitar nos crentes, Ele tem ciúme, Ele tem zelo dos crentes. É por isso que nessa manhã, Tiago, instruído pelo Espírito, está exortando a igreja: tenham cuidado. Tenham cuidado. Eu tenho plena certeza que a irmã Ana Paula, se de repente chegasse e começasse alguém do trabalho do Bento mandar muito bilhetinho para ele: você é bonito, você é legal, você cozinha bem. Eu sei que ela ia ficar, poxa, alguma coisa errada, né? Se de repente, Dona Erundina, alguém começasse, uma mulher, a dizer assim: olha, o seu Vanderlei é um bom pedreiro. Olha, eu nunca vi ninguém fazer uma massa igual ele. E começasse a elogiar demais o seu Vanderlei, a senhora ia olhar e falar assim: ó, que é isso, né? Então, o que o Espírito Santo faz? O mundo vem e faz o quê? Olha, hoje é um domingo de Páscoa. Em vez de dar oferta ao Senhor, em vez de dizimar ao Senhor, em vez de fazer culto ao Senhor, você vai comer peixe. Não faz mal comer peixe, pelo contrário, é muito bom. Mas não é o dia que faz a gente comer peixe. Vocês concordam comigo? Olha, você vai comprar 175 gramas a peso de ouro. O mundo está seduzindo você. O mundo está querendo ganhar você para práticas que Deus diz assim: isso não me agrada, isso não é o Evangelho, não é isso que é para você. Então eu fico triste quando eu vejo cristãos na fila da peixaria na Semana Santa por causa do feriado. Foram seduzidos, foram ganhos por um pensamento não cristão e se venderam. E o Espírito Santo que está presente dentro deles arde em ciúmes, dizendo assim: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão se vendendo a essas práticas que foram vencidas pelo Evangelho? Ontem, na programação da mocidade,
E de novo agora uma exortação pastoral. O MP, o PH, SAF, UPA, todas as atividades servem para a instrução do povo de Deus. Você nunca será instruído suficientemente para rejeitar qualquer uma delas e nem está autorizado a dizer que não precisa ir. Todas elas são para a nossa instrução. E ontem eu tratei um pouquinho sobre a alimentação cristã, o que pode ou não pode comer. E aí eu vejo crentes se vendendo a práticas as quais o Senhor Jesus disse: isso não vos domina mais, vocês estão livres em Cristo. Mas também eu vejo crentes que esquecem do princípio do amor, também ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, e fazendo uso errado da sua liberdade cristã, ofendem e machucam os mais fracos na fé. Então esse sermão é para crentes. Esse sermão são para aqueles que já não tomam mais leite espiritual, mas estão comendo comida espiritual, para que sejam fortalecidos no Senhor. Então esse zelo de Deus, Deus nos deu seu Espírito para ser um selo, um sinal de propriedade. É por isso que o texto declara que o Espírito veio habitar em nós. Deus está presente em nós. Deus está presente na nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz assim: poderia eu por acaso comer na mesa de demônios e depois participar na mesa do Senhor? É a mesma imagem presente aqui agora. Como é que eu posso participar da coisa de demônios, de ídolos, e estar à presença de um Deus santo, santo, santo? Então o Espírito dele habitando em nós, um selo presente na nossa vida, indica essa propriedade: eu pertenço a Ele. A presença do Espírito Santo em nós é motivo suficiente para evitarmos a amizade com o mundo. Você não precisa de ninguém vigiando você, ninguém falando para você o que você deve ou não fazer. A presença do Espírito Santo é um motivo suficiente para fazer com que você não tenha amizade com o mundo. Você foi separado, você foi escolhido e marcado e tem a presença do Espírito Santo. Então nós temos dado instrução suficiente na igreja em todos os cultos para que os crentes saibam que o mundo tem oferecido coisas pecaminosas. Eu vejo discussões do tipo, por exemplo, não se deve assistir a novela Babilônia. Isso nem se discute. Isso nem precisa ter orientação para não assistir. O Espírito Santo, orientando seu coração, já deveria dizer para você que você não deveria assistir grande parte da programação da TV aberta, porque ela vai ferir o Espírito de Cristo que está presente em você. Então não precisa a igreja ficar emitindo notas para dizer que você não deve assistir. O Espírito Santo presente na sua vida deve ser um motivo suficiente para você dizer assim: eu vou me abster dessas coisas porque são pecaminosas, porque instruem o pecado. E muitas outras coisas na vida devem ser abandonadas porque elas estão indo contra o Espírito de Cristo. Por isso Tiago nos instrui nessa direção. Que a amizade com o mundo vai nos afastar de Deus e que o zelo de Deus vai nos afastar do mundo. Você conseguiu entender isso? Se você ama o mundo, você se afasta de Deus. Mas se o Espírito Santo está presente em você, você se afasta do mundo. Então enchei-vos do Espírito. Como ser cheio do Espírito? Nós vamos ver isso futuramente às terças-feiras, na série de estudos nos puritanos. Eu vou trabalhar um pouquinho o que significava para os puritanos ser cheio do Espírito Santo. Hoje, nosso tempo não nos permite mais ver isso. Mas eu quero que você vá embora com uma certeza: o Espírito de Deus habita em você, se você é um filho de Cristo Jesus. E em sendo filho dele, o Espírito opera na sua vida. Curva sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós estamos diante da santa palavra que sonda os nossos corações, que manifesta os propósitos ocultos,
Então, diante dessa palavra, que é como uma espada afiada de 2 gumes e penetra lá no mais profundo do nosso ser, nós rogamos: sonda o nosso coração, vê se há nele alguma amizade com o mundo, vê se há nele algum sentimento que se assemelha ao adultério. Se há porventura, ó bondoso Deus, alguma coisa desse tipo em nós, o Espírito que habita em nós há de nos conduzir ao reconhecimento deste pecado e ao abandono dele. A certeza plena de que só Cristo nos satisfaz e que não precisamos das coisas deste tempo presente para a realização, nem nossos filhos, nem a nossa casa, pois nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então as propostas deste tempo presente, da tradição dos homens, tudo aquilo que procede de Satanás e que vai contra as Escrituras e que ofende a santidade de Deus, deve ser rejeitada pelo povo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então nos ajuda como igreja a viver em maior santidade dia após dia. Nos ajuda, Pai bondoso, como igreja, a reconhecermos a verdade do Evangelho e a vivermos essa verdade, nos apartando de tudo aquilo que outrora nos era uma prática comum, mas que não era permitido pelo nosso bom Deus. E nos faz uma igreja dia após dia mais e mais santa, separada e vivendo a presença do nosso bom Deus. É o que nós rogamos, Pai. Em o nome santo de Jesus Cristo que oramos. Amém.